Filha, agora a mamãe vai gravar, tá bom? Fica quietinha, tá bom? Olá, pessoal! Bom, o mês de agosto foi o mês em que eu escolhi pra... Ai, Gabriela! Gabi! Shhh, Gabi! Oi, pessoal! Agosto foi o mês que eu escolhi para estrear o canal por um motivo muito especial. Começa esse mês uma campanha mundial de conscientização de aleitamento materno, assim como temos a campanha de Outubro Rosa, né, que chama atenção para o câncer de mama, Novembro Azul, do câncer de próstata. Temos também agora o Agosto Dourado, em conscientização em prol do aleitamento materno. Esse é um assunto tão importante que nem eu como mãe tinha noção disso, que pode até salvar vidas. Eu vou dar alguns dados aqui para vocês terem noção. Aleitamento materno poderia prevenir 820 mil mortes de bebês por ano no mundo, poderia evitar 70% das internações hospitalares. O aleitamento materno está ligado à redução em 35% do risco de ter diabetes do tipo 2, 50% diarreias, 33% infecções respiratórias, 26% sobrepeso e obesidade. Bom, mas antes de falar de todo o benefício do aleitamento materno, eu quero falar sobre outro assunto muito importante e que muita gente nem tem noção que isso acontece: o constrangimento. Só quem é mãe sabe, só quem é mãe que amamenta, né, que sabe o que é o constrangimento ao amamentar em público. Tem muita gente que passa por isso ainda. Eu nunca passei por uma situação assim absurda, mas eu já vi pessoas me olhando diferente, enfim, mas a pessoa nunca chegou a falar comigo. Mas tem muita mãe que passa por constrangimentos. E, gente, qual que é o problema de alimentar meu filho? A amamentação é uma coisa tão natural, na verdade é até uma hipocrisia, né? No país do carnaval, né? Uma pessoa achar absurdo você tá... Claro que eu uso um protetor, a gente, né, tá sempre coberta, não é aquela coisa exposta, mas também... eu quero saber o que fala a lei, né? Eu sei que não tem problema nenhum se a pessoa, né, se aparecer um pouco, se a pessoa estiver amamentando e aparecer um pouco o seio, porque, gente, não é uma coisa sensual, a gente está alimentando o nosso filho e tem lugar que a gente não tem como ir no cantinho, né? E qual que é o problema disso? Então, eu quero saber o que fala a lei, e por isso eu fui conversar com a advogada Bárbara Viana, que explicou tudo. Olha só. Na realidade, não existe uma lei em âmbito federal, ou seja, para o Brasil, válida para todos os estados, que diga sobre a amamentação em público. O que tem são leis estaduais ou municipais. Tem alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Minas Gerais e Mato Grosso também, que possuem leis estaduais. E o que a lei fala? Que a mãe, ela pode amamentar sim em locais públicos. E se alguém a constranger, em determinados estados, há multa. Então, a pessoa que constranger a mãe que amamenta no estado de São Paulo, ela está sujeita a uma multa de R$500. E se for reincidente, se ela fizer isso mais de uma vez, a multa ela dobra. Em Minas Gerais, a multa chega a R$1.000 e se reincidir, quase R$2.000 de multa. Então, somente nesses estados existe essa lei que protege a amamentação em público. Se, por exemplo, em shopping, um restaurante, eles proibirem que a mãe amamente, isso é muito grave, a mãe pode até fazer um BO na polícia, numa delegacia de polícia, e isso vai ser apurado para que essa pessoa seja punida. Mas não há, e também, ao contrário, não é crime amamentar em público, muito pelo contrário, acho que isso nunca vai existir uma lei que fale que é proibido amamentar em público, porque fere as garantias fundamentais do ser humano, né? Bom, mas apesar de todas essas leis, a gente sabe que existe ainda constrangimento, até porque muita gente não sabe que existe lei, né, para isso. E eu conversei com algumas amigas e pedi para elas mandarem alguns vídeos para contar experiências desses constrangimentos. Então, olha só. Olá, eu sou Ana Cláudia Dévara, mãe do João Miguel de 9 anos, da Maria Flor de 1 ano e 9 meses e o Emanuel com 6 meses de idade. Tenho orgulho de dizer que amamentei as 3 crianças e o Emanuel continua, né, na amamentação.
estava passeando em Fortaleza, sentada na orla aguardando meu esposo e amamentando o Emanuel há 2 meses atrás. E uma senhora disse que não era legal que eu amamentasse a criança ali, porque eu poderia atrair homens que estavam com outras intenções. Passei por algumas situações, mas a única que realmente me deixou constrangida foi quando eu estava amamentando a minha filha no ônibus e o motorista virou para mim e disse: "Eu não vou conseguir me concentrar com você fazendo isso." Eu fiquei paralisada, sem reação nenhuma. Não tinha resposta para ele. Só conseguia pensar se meu peito estava aparecendo demais. Eu sempre fui tão discreta, né? Então eu levantei, mudei de lugar, continuei amamentando a minha filha, mas fiquei muito chateada por muitos dias. Então, bom, como eu contei pra vocês, né, eu nunca passei por alguma situação absurda de amamentar em público, assim como essas mulheres contaram. Mas se eu passar ou se algum de vocês passar por essa situação, há algo que possamos fazer juridicamente? Se você, como mãe, se sentir constrangida, você pode fazer uma denúncia, e nesses estados que têm essas leis que regulamentam isso, essa pessoa ela é penalizada com uma multa. A denúncia ela é feita na delegacia de polícia mesmo, é feito um BO, você tem que informar os dados da pessoa que te constrangeu e ela vai ser autuada, penalizada com essa multa. Pode ser tanto uma pessoa física, né, uma pessoa física, quanto uma pessoa jurídica, num shopping center, num restaurante, até em shoppings, por exemplo, há salas de amamentação. A mãe ela não é obrigada a utilizar essa sala de amamentação, ela não pode ser obrigada. Ela pode usar se ela se sentir à vontade, se ela não quiser ficar em público, mas ela não pode ser obrigada a amamentar dentro dessas salas. E aí, se houver essa exigência, o estabelecimento deve ser multado. Então, agora que nós já sabemos todos os direitos legais de amamentar em público, vamos amamentar à vontade, mamães. E vamos saber agora, então, outro lado da amamentação, que são os benefícios. Eu conversei com um médico especialista no assunto, olha só. Eu vim até o consultório do Dr. Moisés Chensinski. Eu estava procurando no YouTube uma referência, um médico referência sobre aleitamento materno, e apareceu o nome dele ali no YouTube. Eu vi várias entrevistas e eu queria muito entrevistá-lo, porque ele fala de vários assuntos bem específicos e não muito falados, né? Assuntos não muito falados e muito importantes. Então, Dr. Moisés, muito obrigada por me receber, por esclarecer. Então, para começar, eu tô aqui com a Gabi, né? Vem me acompanhar mais uma gravação. A gente tá aqui tudo no clima, né? Pediatria, tudo certo. Aleitamento materno. Até os 2 anos, até 6 meses de idade. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, que não mudou, é aleitamento materno desde a sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Esses 2 anos ou mais, quem define o momento do desmame vai ser a dupla mãe-bebê. É importante que esse desmame seja natural, independente da idade que ele seja. Então a gente não tem que determinar um final para esse aleitamento. Então, eu estava falando que o doutor é referência, ele é criador do movimento. Eu apoio o leite materno. E também é presidente do departamento, é um nome muito grande. Do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Inclusive, esse ano vai ser o primeiro mês de agosto dourado, né? O agosto dourado, assim como temos o outubro rosa, vai ter o agosto dourado em prol do aleitamento materno. Né? Esse já é o 25º ano em que se comemora a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que é uma iniciativa da UABA, que é uma organização mundial de aliança em prol do aleitamento materno. Isso é comemorado no Brasil também há 25 anos. Mas como o mês inteiro dedicado ao aleitamento, isso veio de uma lei agora decretada pelo presidente em 12 de abril desse ano, 13.435, que colocou o mês de agosto como um mês dedicado à informação, ao estímulo sobre o aleitamento materno. Agora eu queria falar da importância do banco de leite. A gente estava conversando antes aqui, um dos objetivos do banco de leite é para prematuros, né? O principal objetivo é que se colha leite para que para o prematuro possa ser utilizado nos hospitais quando eles estão internados. Enquanto o leite materno para as crianças é
alimentação e é imunidade, para os prematurinhos ele é vida. O Brasil tem, hoje, é considerado a maior rede de banco de leite humano do mundo. É citado como exemplo em jornais internacionais como o Guardian, que é um jornal de grande circulação mundial. Mas a gente tem carência de leite materno. E é uma coisa até interessante para você ter uma ideia. O brasileiro é um povo altamente solidário. Ou seja, caiu Mariana, aconteceu aquela desgraça, todo mundo se mobiliza. Nós estamos na época do inverno, todo mundo quer doar agasalho para gente que nem conhece. A gente não tem a cultura de doação de leite. Se uma mulher que amamenta tivesse boas condições e aprendesse a doar o seu leite, quando ela volta ao trabalho, 15 dias antes, ela já pode começar a retirar esse leite, armazenar congelado, para que quando ela volte ao trabalho e ela não esteja em casa, esse leite possa ser oferecido para o bebê dela. Mas quando isso é feito muito em cima da hora, ela não sabe tirar, não tem a quantidade, ela está preocupada. Se ela fez isso desde cedo, quando ela chega nessa época, 4 meses ou 6 meses, infelizmente a maioria não é os 6 meses como a gente gostaria de licença maternidade, a maioria é 4 meses, essa mãe já teria condições de deixar o seu leite para não ter necessidade de introduzir outro leite para o seu bebê. Ele pode continuar a fazer o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. No primeiro dia de vida, cabe no estômago de um bebezinho prematuro 1 ml de leite. Ou seja, se uma mãe doar 100 ml, ela pode estar salvando a vida de 10 prematuros no primeiro dia de vida. E a gente está falando de salvar a vida de verdade, porque esse leite, além de ser nutricionalmente o mais adequado, a imunidade que vem nele, incomparável, né? E isso vai, para ter uma ideia, nós estamos falando desse 1 ml, um bebê que nasce de termo, ele cabe para ele, no primeiro dia de mamada, 5 ml. Então aquela, mas eu tenho pouco leite, 5 ml por mamada. É lógico que a mãe tem condições de ter esse colostro sim. O doutor estava falando das vitaminas, né, que tem o leite materno e tem a ver com o agosto dourado, né? Todos os nutrientes, né? O agosto dourado, ele tem esse nome porque o leite materno é considerado o padrão ouro de alimentação infantil. É o melhor que o bebê pode receber. Por isso ficou como padrão ouro o agosto dourado. E é uma imagem bastante bonita que lembra mesmo a importância de se estimular o aleitamento materno, de apoiar o aleitamento materno, de se informar a respeito do aleitamento materno. Quando eu lancei o movimento Apoio ao Leite Materno, uma das coisas que a gente faz sempre questão de falar, e mesmo dentro do departamento de aleitamento materno, é assim, a informação ela deve ser passada para todo mundo. Uma mãe que amamentou, uma mãe que não amamentou, pode ter um próximo filho e pode ter nessa oportunidade a chance de voltar a amamentar. Uma mãe que conhece alguém que está com dificuldade, ela pode apoiar e dar orientações e indicar um caminho melhor para essa mãe que não está amamentando, não é verdade? Eu acho que é verdade. Então, a informação é base e é fundamental que a gente passe. De forma alguma, alguém é mais mãe ou menos mãe porque amamenta, mais mãe ou menos mãe porque o parto é normal ou cesárea. O importante é informação. Isso não pode faltar. E o apoio e o acolhimento para a mãe que tem a intenção de manter a amamentação, para que ela possa fazer isso de uma forma super natural. E vale lembrar, você deve ter passado por isso, aleitamento materno é natural, nem sempre é simples, nem sempre é fácil. Muita mãe desiste. A gente fala que a mãe desiste quando volta ao trabalho. A primeira grande fase de desmame precoce é com 15 dias de vida. É exatamente onde a pega não está boa, a posição não está boa, a criança chora, o peito sangra, a mãe acha que está amamentando pouco, tem pouco leite, muita informação de gente que quer ajudar. Na verdade, quer ajudar, dá uma mamadeira, dá logo um leite, para que você precisa sofrer? É uma ajuda, mas não é a ajuda ideal. Eu acho que se alguém quiser ajudar uma mãe que está amamentando, ela pode ajudar a limpar a casa dela, lavar a louça, lavar roupa, fazer compra de supermercado, fazer uma sopinha gostosa, uma comidinha gostosa para que essa mãe possa se alimentar.
uma hidratação boa e deixa a mãe amamentar. Falta muita informação, né, de banco de leite, como é que funciona, e o doutor falou que o principal objetivo é para prematuro, mas também há outros casos, né, de mãe que falece. Existem algumas outras situações onde a mãe indo ao banco de leite, ela pode, por exemplo, tentar o próprio leite, ver se tem uma forma de preparar esse leite para conservar por mais tempo, enfim, existem outras possibilidades. Tá em dúvida de como doar? Olha só que doido, né? Que doido não é um bom termo. Tá em dúvida de como doar? Olha só que interessante. O banco de leite, grande parte deles vai até tua casa buscar o leite. Você não precisa nem ir até o banco de leite. Como que você sabe e localiza um banco de leite próximo de você? Você entra no site da Rede de Banco de Leite Humano da Fiocruz. Nesse site você tem as localizações dos bancos de leite do Brasil. Ou você pode entrar num site que se chama Lobale, trocando a fraldas, /Lobale, localizador de banco de leite. Pelo CEP você localiza o banco de leite mais próximo de você. Liga, entre em contato, você recebe as informações de como fazer, eles vão até você, colhem esse leite, inclusive te orientam como tirar da melhor forma. Isso tudo é um preparo para que quando você volte ao trabalho, você já tenha tudo preparado para deixar o leite para o seu filho. Olha só, gente, não é só um benefício para o outro que você está fazendo, é para si própria, né? Para quando voltar a trabalhar já tem todas as recomendações, porque foi bem difícil para mim. Eu não tinha todas as informações, na verdade eu fiquei com o maior peso na consciência, porque realmente é falta de informação, as pessoas precisam saber da importância e de que é fácil, né? Não paga nada e você vai ajudar, né, uma ou várias vidas, né, de bebês prematuros. Sem dúvida. Então, obrigada, doutor. Imagina. A gente vai conversar de muitos assuntos aí. Muito legal, obrigado pela chance da gente poder estar falando cada vez mais a respeito de aleitamento materno, especialmente agora em agosto, que a gente está comemorando a Semana Mundial de Aleitamento Materno e o Agosto Dourado, o primeiro Agosto Dourado do Brasil oficial. Bom, pessoal, é isso. Na verdade, o aleitamento materno é um assunto muito extenso. Eu quis começar falando do constrangimento que muitas mães passam ainda, porque isso não é muito falado, até para gestantes saberem disso. Mas eu vou abordar muito ainda sobre o assunto, coisa que vocês nem imaginam, coisas que eu não sabia e eu quero muito compartilhar com vocês. Então fiquem ligados e, gente, vamos amamentar à vontade, sem tabus, em público, em casa, no seu cantinho. O importante é amamentar o seu filho. Eu amamento a Gabi com todo o amor do mundo, amo, fico chateada quando eu não posso, quando eu vou trabalhar, tiro o leite e deixo na mamadeira. Mas então eu quero incentivar você, pai, mãe, pessoas ao seu redor, o quanto é importante o aleitamento materno. Então, da mãe da Gabi para todas as mamães que me acompanham aqui, todas as pessoas, na verdade, que me acompanham aqui. Até a próxima!